Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara Polínia, tá? Assiste aos vídeos anteriores pra você entender tudo o que tá acontecendo aqui. Duas coisas vocês devem estar pensando, né? Meu Deus, Bárbara tá só com essa roupa, Tô porque eu estou gravando todos esses vídeos, porque eu sinto que essa é uma verdade presente, que precisa ser falada pra ontem, precisa ser anunciada. Outra coisa, eu vou tentar resumir aqui sobre as leis. Bárbara, por que tu tá falando um resumo e não explica as coisas direito? Porque eu sei como a geração de hoje está. Inclusive, eu não tenho paciência de ver vídeo grande. Quem dirá vocês, né? Enfim, na verdade não foi isso que eu quis dizer. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou das pecadoras, quem sabe pior. Eu quis dizer o quê? Que assim como eu não tenho paciência, talvez alguns de vocês também não tenham paciência para ver vídeos enormes. Então, o propósito aqui é trazer para vocês o assunto de uma forma resumida e vocês pesquisarem, vocês terem a curiosidade de buscar e enxergarem a verdade com os próprios olhos e a orientação do Espírito Santo. Lembrando que sempre que a gente estudar a Bíblia, sempre que a gente lê um verso, a gente precisa orar a Deus pedindo a orientação do Espírito Santo. Porque há muita coisa na Bíblia que a gente... Aliás, praticamente a Bíblia inteira. A gente não consegue interpretar sozinho. Por isso que tem várias igrejas hoje. E qual é a correta? Então a gente precisa orar a Deus pedindo discernimento e sabedoria para que a gente possa entender a Bíblia da forma correta. Ok? Então hoje a gente vai falar sobre várias leis de forma resumida e eu vou dizer para vocês em qual local da Bíblia está e vocês vão pesquisar depois e vão estudar com mais calma, tranquilamente, para entender. A gente fala assim, mas a lei foi abolida quando fala do sábado. Será que foi mesmo? Mas o sábado é coisa dos judeus. Eu tô falando do sábado porque é algo mais decorrente em que é debatido, né? Mas há várias outras leis. A lei do casamento. Eu casei, me divorciei. Será que eu posso casar de novo? Depende. Eu cometi adultério. E aí, o que é que vai acontecer? Lembrem, gente, que Jesus veio e Jesus é maior que a lei. Os 10 mandamentos, ou seja, a lei, ela serve como um espelho, tá bom? A lei, ela serve como um espelho para nos mostrar onde a gente tá errando. Um exemplo, eu não saberia que eu deveria guardar o sábado se lá na Bíblia não tivesse dizendo lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu não saberia que eu deveria honrar meu pai e minha mãe se lá não tivesse dizendo honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Então eu sei que eu preciso honrar meu pai e minha mãe, obedecê-los e respeitá-los. No Senhor, claro. Se seus pais fazem a vontade contrária da vontade de Deus, então não vá pelo caminho deles, não. Seja desobediente. Faça a vontade de Deus, tá? Mas, enfim. Vamos ver aqui o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, tá? Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus aqui tá dizendo aqui, ei bebê, filhinho querido, irmãozinho, irmãzinha, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Aí a gente fala assim, mas a lei do santuário, isso mesmo, o que aconteceu? Lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre a questão do santuário, né? E aí o que acontece? Jesus, aliás, o cordeiro era morto ali de forma simbólica representando Jesus. Então, a partir do momento que Jesus morreu, não tinha mais a necessidade de sacrificar os cordeiros inocentes, coitados. Porque Jesus já tinha morrido pelos nossos pecados. Então, não precisava mais. Então, a gente fala assim, a lei foi abolida. Desculpa, mas para você que fala assim, eu penso o contrário. A lei foi cumprida. Ali, de forma simbólica, estava representando, né? O cordeiro estava representando Jesus que morreria. E Jesus veio para cumprir a lei. E se cumpriu. Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Porque sem sacrifício de sangue, não há remissão de pecados. Entende? Então, claro,
Gente, o sacrifício de sangue já foi pago por Jesus, tá? Não vai fazer sacrifício de nada, nem promessa de andar de joelho, não sei quantos quilômetros, de não sei de que, não. De jeito nenhum. Quem somos nós para prometer algo a Deus, né? Mas Jesus não veio para revogar, ele veio para cumprir, ele não veio para abolir, ele veio para cumprir a lei. E quando ele morreu na cruz, ele não estava abolindo a lei do santuário, ele estava cumprindo a lei do santuário. Você entende? Então, nós temos também, na lei moral, nós temos a lei dos 10 mandamentos, nós temos a lei do casamento, nós temos a lei da alimentação, certo? Então, são várias leis que a gente pode estudar em Levítico, Mateus, Êxodo, Romanos, enfim, eu vou deixar todos os textos aqui para vocês, mas nós temos uma lei moral que precisa ser seguida. E os 10 mandamentos bíblicos estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20. Pesquise, leia, tire as suas próprias conclusões e deixe o Espírito Santo te ensinar. Deixe o Espírito Santo falar com você. E se ele falar o que você não quer ouvir, peça a ele força para aceitar e seguir no caminho correto, ainda que seja contrário à sua vontade, porque a nossa vontade é pecaminosa. Mas lembra-te, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não terás outros deuses além de Deus, não farás para ti ídolos, imagens e escultura. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado é o verdadeiro dia de guarda e o sábado é o sinal de Deus. Lá em Gênesis diz que Deus abençoou, santificou e descansou no 7º dia. Ou seja, ele abençoou, santificou o sábado. O sábado é o sábado do Senhor. Está escrito também lá em Mateus. Você pode dizer, mas é coisa do Antigo Testamento. Não, não é não. No Novo Testamento há várias citações de que Jesus é o Senhor do sábado. A questão é que, como os fariseus, muitas vezes, hoje em dia, a gente quer viver, né, como os fariseus da época, querendo o quê? Usar como desculpa, né, o sábado para não fazer nada. É tanto que a gente fala às vezes assim, né, tem aquela pessoa que guarda o sábado, né, que realmente é guardador do 7º dia, e tem aquele que é guardador no 7º dia, né, só no 7º dia ele guarda o sábado. Enfim, aí passa o dia deitado numa rede. Gente, não é isso. Alguém precisa de um remédio? Não vou comprar porque eu não vou pegar em dinheiro hoje porque é dia de sábado. Não é isso, gente. A Bíblia fala também que é lícito aos sábados fazer o bem. E a gente fala, mas os discípulos colheram no sábado. É claro, eles estavam com fome. Agora, se eu passo a semana inteira, eu tenho 6 dias na semana para lavar a minha casa, lavar minha roupa, fazer a comida na sexta, e eu deixo para fazer no sábado porque eu quero, então eu tô errada. Agora, se eu chego na casa de alguém e aquela pessoa está doente, acamada, e a casa dela está ali há 8 dias sem ser varrida, e eu chego lá no dia de sábado, eu não vou varrer porque é sábado? Isso seria hipocrisia. Eu vou varrer porque eu estou fazendo o bem. Aquela pessoa está doente e eu não tinha como ir lá na semana. Você entende? É lícito aos sábados fazer o bem, mas isso não quer dizer que o sábado foi abolido. Constantino, os primeiros católicos guardaram o sábado. A Virgem Maria guardou o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado. Se você for ver na Bíblia, Jesus aos sábados ele ia para a sinagoga pregar e curar pessoas. Outra coisa, às vezes a gente fala muito de pregação, mas a gente precisa ter ação. A gente precisa agir, viver os princípios que a gente prega e desacreditar, sabe? E a gente precisa lembrar do dia de sábado para que a gente possa descansar, porque na verdade o sábado foi um presente que Deus nos deu, um dia de descanso. Leia os textos na Bíblia e você vai entender melhor se você ainda está duvidando do que eu estou falando aqui, mas enfim. A gente precisa estudar mais, a gente precisa buscar na palavra de Deus. Leia quantas versões da Bíblia você precisa ler, mas leia. Não deixe de pesquisar. E outra lei bem interessante também, sim, lembrando, né? A gente tá como os fariseus, a gente quer usar desculpas para que
a lei mude, né, de acordo com os nossos desejos e com o que é lícito para cada um de nós. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos ser moldados. Não a palavra deve ser moldada por nós. A palavra é eterna. Ela não muda. Lembre-se, Jesus não veio para abolir. Ele veio para cumprir a lei. Então ajude. Visite hospitais e ore pelas pessoas aos sábados. Se precisar comprar um remédio para alguém, compre. Se precisar ir no hospital, se você tem carro e a outra pessoa está ali precisando de ajuda, vá. Vá sem cobrar nada. Vá de forma voluntária. Ajude. Faça o bem. E a última lei, que eu vou falar com vocês sobre a lei de saúde. Vocês vão ler Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. E Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 3. Lá estão escritos os alimentos puros e impuros. Vocês devem pensar, por que a gente não deve comer carne de porco? Foi porque teve aquela história lá que Jesus expulsou os espíritos para os porcos e eles todos morreram? Não! Jesus fala que o porco é um animal impuro porque ele tem os cascos divididos, né? Os cascos divididos, mas ele não rumina o alimento. Bom que eu vou ruminar que é uma vaca, né? Enfim. O que acontece? Então, todo animal que tiver as unhas fendidas, né? Os cascos divididos e ruminar o alimento, ele é puro. Porém, aquele que não fizer um, mas não fizer o outro, ele é impuro. Como o peixe sem escama é impuro. E a gente precisa comer peixes que tenham escamas e barbatanas. Enfim, gente, vocês vão encontrar todos os conselhos lá de saúde. E vocês vão perceber que, de fato, são o melhor para cada um de nós. E é praticamente o que os nutricionistas têm falado. Sabe? Eu não vejo a nutrição, a ciência, sem estarem juntas com a religião. Tem gente que quer separar tudo, não. Para mim, tudo é uma coisa só. Tudo é espiritual. A alimentação é espiritual, o dinheiro é espiritual, tudo. Sabe por quê? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar dele. Porque a partir do momento que eu estou comendo algo que é prejudicial à minha saúde, então eu estou me matando aos poucos. Então eu não estou cuidando do meu corpo, que na verdade não é meu, mas é de Deus. Você entende? Então, vamos orar para que Deus nos abençoe, né? Eu também amo comer, gente. Amo comer, então às vezes eu como muita besteira também. Eu reconheço que eu preciso mudar, mas é uma luta, viu? Então o vídeo tá ficando grande, né? Vamos agradecer. Senhor, obrigada porque o Senhor hoje nos mostrou, Deus, que a lei está como um espelho para nos mostrar onde estamos errados, para que possamos fazer diferente. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a entender que a lei não salva, mas o Senhor salva, e que a lei nos mostra onde estamos errados, para que possamos mudar. Por favor, Senhor, livra-nos do mal, guarda-nos como a menina dos olhos, e nos livra da lei do pecado e da morte. Em nome de Cristo Jesus, nós choramos. Amém. Beijo, gente. Até a próxima.